para pensar que geralmente o que é colocado como insignificante ou irrelevante tem relação com o campo feminino? A moda também. A moda passa muito por esse lugar da insuficiência, do vazio, do supérfluo, da futilidade. Geralmente colocado num lugar de descarte, de irrelevância, de sem sentido, né? Ai, coisa de menininha. Já vem com um diminutivo, já vem com peso, inclusive para nossa autoestima, né? Para coisas que a gente faz e que, nossa, isso é coisa de mulherzinha, de menininha. E a gente não acaba dando a devida importância para coisas que podem fazer muito sentido para nossa vida. A moda, ela também mora nesse lugar. Muito interessante que a moda, né, sendo esse lugar do desejo, da mudança, daquilo que difere a gente das pessoas, é tido como um campo do feminino e colocado muitas vezes no campo da futilidade. E por isso que é tão importante a gente subverter. Inclusive, vocês sabiam que a fofoca, ela nem sempre foi usada como algo ruim? Antes o termo gossip, em inglês, fofoca, era usado para falar de uma amiga. Ah, eu vou com uma amiga minha tomar um café. I'm going with my gossip at a bar or at a coffee shop. Alguma coisa assim. Olha como ela é bilíngue, gente. Tem um vídeo muito interessante da Silvia Federici falando sobre isso, é do Boitempo. Eu vou colocar linkado aqui para vocês entenderem esse link. Tô falando sobre isso porque a fofoca, ela vem desse lugar em que mulheres, quando reunidas, estão pensando sobre coisas diferentes e, anteriormente, lá no século XVIII, isso foi considerado, inclusive, um crime. Eu li isso aqui no livro da Aurora, mas provavelmente tem relação com o livro do Caça às Bruxas da Silvia Federici, que é uma feminista, falando sobre esse termo e o quanto a fofoca é colocada como algo vazio, porque é do feminino. Esse termo ele não é usado quando homens se reúnem para beber num churrasco. Eu falei sobre isso, inclusive, num Reels que bombou, falando sobre a Barbie, né? Sobre o quanto as coisas que a gente vê e valoriza, usar cor-de-rosa, ficar feliz, pelo filme ter vindo aí com várias críticas super positivas com relação à Barbie, tem um lugar do campo de futilidade. Nossa, para que essas pessoas estão andando de rosa por aí? Sendo que em outros filmes, como Homem-Aranha, Os Vingadores, Harry Potter, enfim, existia, talvez não com tanta força, mas ainda existia um marketing, existiam homens muito felizes com isso, e ninguém colocou nesse campo da futilidade. Quando é do feminino, mora esse lugar. Tudo isso para falar para vocês que a moda, ela tá nesse lugar justamente porque ela é do campo do feminino. E por isso que é tão importante a gente subverter e olhar para a moda de uma forma muito diferente. Quando a gente fala sobre o sujeito da razão inabalável, né, quando Mauro Mendes Dias fala sobre isso, ele fala de um sujeito ditador e conservador que não suporta esse movimento da mudança, que não suporta esse movimento do desejo, que acontecem no mundo da moda, né? Quando a gente está falando de roupa, do vestir, daquilo que cobre, que não veste mais o nosso corpo, a gente está falando de vida acontecendo. O sujeito da razão inabalável, ele, se a gente fosse comparar com alguma estrutura, né, da psicanálise, a gente diria que ele é um sujeito obsessivo, né, de estrutura obsessiva, porque ele não quer desejar. Ele quer que as coisas permaneçam exatamente como elas estão, que não exista um movimento, que não exista uma mudança. E a moda nos provoca dessa forma, ela nos provoca num sentido de olhar para ela como arte, como outras possibilidades de ser, e também ela nos provoca porque ela nos dá asas para a imaginação, digamos assim. Não é porque tá nas passarelas como um grande conceito que eu preciso usar. Mas isso me provoca, me faz pensar por que um ser humano usaria uma coisa dessa? Ou em que lugar eu me colocaria ou me sujeitaria dessa forma à moda? E quando eu falo da moda nesse sentido, eu não estou falando de uma moda consumo, né? Acho que é bem importante a gente pensar sobre isso, porque
Quando eu vou para uma moda consumo de tendências, eu tô me afastando de mim e dos meus desejos. Aí eu tô indo para um sujeito capitalista, digamos assim, né? Um sujeito do capital que não tá olhando para si quando consome as coisas. Quando eu falo dessa moda, eu falo sobre um lugar de subversão. Entender o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se identifica. Observando que isso não é banal, que a gente pode olhar para nossa aparência também como algo da nossa autoestima, da nossa subjetividade, a gente querer se ver diferente, a gente se cuidar, a gente olhar pra gente de uma forma que faça sentido. Então, o movimento do desejo não é linear, e o campo do feminino e a sua relação com o desejo é ainda mais nebulosa. Aliás, a relação com o desejo para cada sujeito é singular. Digamos que para a psicanálise o sujeito da razão inabalável seria aquele da estrutura obsessiva, que luta para não desejar e por isso desdenha de quem consegue fazer vida com um desejo, sustentá-lo mesmo com desafios, mas fazendo costuras possíveis. O sujeito da razão inabalável não se permite e por isso não aceita que o outro possa fazer esse movimento. Então, quando a gente fala de um sujeito desejante, a gente está falando de um sujeito que está disposto a olhar para si e para os movimentos da vida. Eu gosto de pensar: será que eu caberia nas mesmas roupas de 10 anos atrás? Será que eu gostaria de caber nas roupas de 10 anos atrás? E aqui eu não tô falando de tamanho, tá? Eu tô falando de gostos, de diferenças. A gente tá implicado numa cultura, em tendências, em mudanças de vida, de necessidades, de gostos, né? Então, tem muitas coisas que vão mudando. Se eu permaneço da mesma forma que eu estava 10 anos atrás, será que isso é saudável? E aí, cabe a cada um responder, porque cada um é sujeito de desejo e o desejo é singular. Mas quando a gente fala de um sujeito em que olha para a moda nesse campo saudável, a gente está falando num sujeito que acolhe as mudanças que a vida tem e que reserva para gente, e que isso acaba sendo uma consequência no seu vestir também. Então, aqui eu não estou falando de um sujeito que vai olhar para moda enquanto um consumidor de tendências. Não. Eu estou falando de um sujeito que acolhe as suas mudanças e vê necessidade de se ver mudado, sabe? Ver essa diferença no espelho. Sei lá, e aqui a gente fala de moda, mas é num geral, assim, às vezes é o cabelo diferente, é a forma como você coloca sua maquiagem, ou como você não coloca maquiagem. As possibilidades são muitas. A questão é a gente olhar para essas possibilidades enquanto possíveis e não como algo fútil. Porque às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa, tem tanto desejo, vontade de mudar, vontade. E aqui eu falo da vida de forma geral, e tem medo, ou tem medo do que os outros vão achar, de como que vão ser essas situações. Então, principalmente quando a gente fala do campo feminino, e aqui digo como mulher, isso é muito difícil, porque a gente está sempre calçado na experiência do outro, ou com medo do que os outros vão pensar, porque a gente sabe que o peso para nós na sociedade, ele é muito diferente do peso de, sei lá, um homem branco cis, por exemplo. E aqui fazendo todos os recortes precisos, né? Se eu falo de uma mulher preta, eu falo de uma outra realidade. Se eu falo de uma mulher trans preta, eu falo de uma outra realidade também. Enfim, todos os recortes que a gente pode fazer aqui, a gente sabe que para sustentar um desejo, a gente paga com o corpo, a gente paga em sintoma. E a moda, ela pode ser um desses sintomas, inclusive um muito saudável se a gente consegue sustentar esses movimentos com vestir. E olhar para isso, para fora do lugar da futilidade, é explorar esses lugares de uma forma muito honesta, de olhar para si e dizer: eu estou sustentando comigo e eu estou sustentando com o meu corpo. Então, dar espaço para isso é também dar o espaço que a gente merece, é dar o espaço que a gente conquistou e que a gente pode fazer. A gente pode usar uma roupa diferente, cortar o cabelo, raspar, pintar de uma outra forma, fazer uma transição capilar, enfim.
o que for necessário e que couber nas tuas necessidades, nas tuas possibilidades de vida, desde que elas sejam feitas e que partam de você, de um olhar seu. Agora me responde, o que é futilidade para você? Obrigada por terem assistido até aqui. Me desculpem o barulho, eu tentei gravar esse vídeo sem barulho, mas impossível, gente. Tá uma obra e a vida acontecendo enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixe um like se você gostou e se inscreve no canal.